galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto tipos de conhecimento. Lembrando que na aula passada, a gente já viu a primeira parte, a parte 1. E nessa aula agora, a gente vai concluir esse conteúdo. Tipos de conhecimento, parte 2. E para facilitar a nossa vida, eu dividi essa aula em 4 tópicos. No primeiro tópico, a gente vai relembrar a definição de conhecimento. No segundo tópico, falaremos sobre o senso comum. No terceiro tópico, o conhecimento filosófico. E para a gente fechar o conteúdo com chave de ouro, falaremos sobre o conhecimento científico, ok? Lembrando que, na parte 1 da aula, a gente falou sobre a mitologia e a religião. E agora a gente vai concluir com o senso comum, filosofia e ciência. Vamos então começar? Já pegou aí o caderno, já pegou caneta, já pegou lápis para anotar as dicas que eu vou te passar nessa videoaula? Pois então faz isso agora, vai lá, vou te dar 1 segundo para você fazer isso. Pronto? Vamos começar a aula relembrando o que é conhecimento. Já que o conteúdo é tipos de conhecimento, a gente precisa saber o que é conhecimento. E eu disse para você, e volto a repetir, que conhecimento é uma forma de apreensão da realidade. Todas as maneiras pelas quais o ser humano conseguiu desenvolver para poder entender a realidade, para dar um sentido à sua experiência vivenciada e compartilhada com os outros, é uma forma de conhecimento. Então, olha só, a ciência é forma de conhecimento, a matemática, a sociologia, a química é uma forma de conhecimento, a filosofia também é, as religiões também são formas de conhecimento, a mitologia também, a arte também. Então, percebe que o ser humano desenvolveu várias maneiras diferentes, várias formas diferentes de compreender e apreender a sua realidade. E essas formas são formas de conhecimento, ok? Os seres humanos vivem como as outras espécies da natureza, mas diferentemente das outras espécies, além de simplesmente viver, a gente também quer entender aquilo que se passa ao nosso redor. A gente quer atribuir um sentido, um significado para a nossa vida, para as nossas relações do cotidiano. E por isso o ser humano desenvolveu a sua inteligência abstrata e criou as diversas formas de conhecimento. Uma delas chama-se senso comum. Eu sei que você já ouviu algumas frases aí dos mais antigos, né? De repente da sua avó, do seu avô, dizendo que você está proibido ou que é para você evitar comer leite com manga. Porque provavelmente não vai dar certo. Você vai se sentir mal, você pode até morrer. Esse tipo de verdade, entre aspas, ou de conhecimento, ele é desenvolvido através do que chamamos de senso comum. Senso comum é o conhecimento que é originado, que é oriundo da generalização de eventos ou de interpretações particulares, que são tomadas como regra. Se a gente for analisar o senso comum do ponto de vista da lógica, é quando algo acontece em particular, uma situação qualquer acontece, e essa situação é tomada como regra geral. Então, provavelmente, esse ditado popular, do leite com manga, veio da experiência de alguém, alguma pessoa, que em certo dia tomou um copo de leite e depois comeu uma manga, ou vice-versa, e acabou se sentindo mal. Aquela pessoa acabou gerando esse conhecimento que repercutiu durante várias gerações, até chegar na frase que os mais antigos dizem para a gente. Percebe que não existe necessariamente uma comprovação, uma verificação metodológica, mas é um conhecimento generalizado, que acaba se transformando em algo passado de geração a geração. É um saber básico e superficial. Professor, por que esse saber é superficial? Exatamente porque não existe um aprofundamento sobre essa teoria, sobre esse conhecimento pré-estabelecido. Por isso que a gente vai dizer
que ele opera no campo da superficialidade, ok? Sem que hajam provas nem demonstrações daquilo que está sendo dito. É um tipo de conhecimento que se consolida pela tradição e que vai sendo transmitido de geração em geração, sem haver um aprofundamento, uma análise mais precisa, mais metódica sobre aquilo que se fala. Esse conhecimento, quando é originado dessa maneira, a gente chama de quê? Senso comum, ok? Então você já sabe, a premissa do senso comum é a generalização, é a interpretação particular e superficial de algumas coisas ou acontecimentos que são tomados como regra geral. Portanto, a lógica do senso comum vai do caso particular para a conclusão geral. Beleza? Vamos adiante. O senso comum está fundamentado, está baseado na crença em informações inverificadas. Atenção para o termo. Inverificadas. O que é inverificado? É o contrário daquilo que é verificado. Aquilo que é verificado é observado, é experimentado. O que é inverificado é simplesmente tomado como verdade, sem que haja sobre isso uma verificação. Por isso a gente usa o termo inverificado. É o tipo de conhecimento que o senso comum vai produzir. É um conhecimento transmitido de pessoa para pessoa, de geração a geração, que ao final constrói todo um sistema de crenças, muitas vezes contraditórias ou até mesmo preconceituosas, ok? Então, olha só, detalhe, o senso comum, quando transmitido e consolidado, ele constrói um sistema de crenças. Atenção, sistema de crenças. É muito mais baseado naquilo que se acredita do que naquilo que se verifica, naquilo que se comprova, ok? Por isso o senso comum está mais no campo da crença do que propriamente da comprovação sobre aquele conhecimento, sobre aquela verdade, sobre aquela teoria, entre aspas, que é levada de pessoa a pessoa, que é transmitida de geração a geração. Exemplo. Vamos pegar um exemplo aí de algo que é tido como verdade para o senso comum. O número 13, por exemplo. O número 13 socialmente se constrói sobre ele toda uma questão relacionada ao azar. O número 13 é visto ali como um número que dá azar, beleza? O número 13 é considerado um número de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira. E aí você lembra lá dos filmes de terror que passam na TV sempre que o calendário, né, acaba coincidindo de na sexta-feira ser o dia 13 do mês. A sexta-feira 13. E aí, pessoal, cuidado com esse dia, cuidado para não passar embaixo de escada, né? Então tem toda essa crendice popular, todo esse mistério em relação ao número 13, como se ele fosse um número de má sorte, um número que dá azar, agouro, mau agouro, né? Mas muitas pessoas acabam evitando fazer viagens, olha só. A pessoa viu lá que a viagem dela de feriado, alguma coisa assim, vai cair no dia 13, é uma sexta-feira, ela, é melhor não viajar. Porque a pessoa, ela já acredita que esse número, que essa data possa trazer para ela algum tipo de azar, uma má sorte. Isso é o quê? Senso comum. Não existe nada que comprove efetivamente que o número 13 é um número que é um número azarento, um número de má sorte, entendeu? Mas as pessoas acreditam, elas vão repercutindo isso de geração em geração. As práticas sociais vão também, né, se perpetuando e percebendo esse número como um número de má sorte. Ok? E aí você vê como é muito difícil o pessoal que aposta na loteria, por exemplo, colocar o número 13 como opção, porque acredita nisso, né, que não dá sorte, entendeu? Que não vai sair o tal do número 13. Então a pessoa evita fazer viagem, evita fazer reunião, ou até mesmo negociar, se for ali um empresário, alguma coisa do tipo, evita até fazer negócios, com medo de que aquilo possa não vingar, possa não dar certo, por conta da data, né, da sexta-feira 13. Gente, obviamente isso é uma crendice, é um tipo de conhecimento que é superficial, é infundado,
Não há comprovação ou verificação que realmente isso seja verdade. Mas as pessoas acreditam. E aí elas acabam que transmitindo essa crença de geração em geração, ok? Então a gente tem um exemplo aí de como opera o senso comum. Vamos adiante então, vamos conhecer outros tipos de conhecimento? Vem comigo que eu vou te mostrar agora o conhecimento filosófico. A gente já falou sobre, na aula passada, mitologia, religião e agora senso comum. Nesse momento, vamos falar sobre filosofia. Eu vou pedir agora um espaço para o meu amigo André, professor de filosofia da plataforma, para falar um pouco da área de conhecimento que ele atua, que é a área da filosofia, beleza? Então, olha só, o conhecimento filosófico mudou, modificou, alterou a forma de compreensão do homem sobre si mesmo ao longo do tempo. As reflexões que o ser humano acabou fazendo sobre a sua vida, a sua existência, até mesmo a sua morte, o seu destino, o sentido da sua vida, a filosofia tem um papel fundamental para esse processo, para essas reflexões, certo? Então, a forma como o homem se observa, a percepção que o ser humano tem de si mesmo, começou a mudar a partir da filosofia. A atividade filosófica é uma reflexão crítica, atenção para o termo, reflexão crítica, sobre as bases que tomam todas as formas de conhecimento possíveis. Professor, explica melhor isso aí para mim. Vou te explicar. A filosofia estuda, inclusive, as outras áreas do conhecimento. Existe a filosofia da ciência, a filosofia da religião, entendeu? Então, a filosofia, além de produzir o conhecimento, ela também estuda as bases das outras formas de conhecimento. O que baseia o conhecimento científico, o que baseia o conhecimento do mito, o que baseia o conhecimento religioso. A filosofia também se dedica ao estudo sobre o conhecimento. E, para além disso, a filosofia também se volta para a reflexão crítica sobre a sua própria atividade e a sua própria construção de conhecimento. Existe até mesmo a filosofia sobre a própria filosofia, ou seja, a reflexão que se faz sobre o conhecimento filosófico de acordo com as diferentes escolas que a filosofia tem, com as diferentes correntes do pensamento da tradição filosófica. Características do conhecimento filosófico, para você não esquecer, para ficar muito bem marcado aí na sua mente. Anota isso no caderno, que é importante. Coloca aí. Características do conhecimento filosófico. Primeira, radicalidade. Professor, por que a filosofia é radical? Nesse sentido aí da palavra, radical significa raiz. A filosofia tem radicalidade porque ela analisa a raiz das questões. Porque ela faz uma análise que não é superficial, é aprofundada. E quando você aprofunda o conhecimento, você busca a raiz do problema. Daí a gente afirmar que a radicalidade é uma característica da filosofia. Outra característica é a rigorosidade argumentativa. A filosofia é uma área do conhecimento que até aceita diversas teorias sobre o mesmo tema. Teorias que são às vezes até contrárias ou diferentes demais. Só que todas essas teorias, para serem aceitas, elas precisam ser o quê? Bem fundamentadas. Precisa haver nessas ideias uma argumentação concisa, rigorosa, que faça sentido. Então não é qualquer opinião, mas sim aquilo que se leva como conhecimento através da argumentação, através da lógica, através do raciocínio. E para fechar, a filosofia também tem uma visão de conjunto sobre o conhecimento. Ela é abrangente. Ela não visa a parte da realidade. Ela visa toda a realidade. A totalidade do conhecimento é o objetivo da filosofia, ao contrário das ciências. Quando você imagina, por exemplo, a matemática, você sabe que a matemática é o estudo dos números, das relações numéricas. Quando você imagina a biologia, você sabe que a biologia estuda os seres vivos. Ou seja, as ciências, elas têm ali o seu objeto definido, delimitado. A filosofia não tem isso.
Quando você pensa na filosofia, você pensa em vários assuntos diferentes. Você pensa na ética, na moral, na política, você pensa na teoria do conhecimento, você pensa na lógica, você pensa na metafísica. Ou seja, a filosofia tem muitas áreas e muitos objetos de estudo. E é isso que a torna diferente das demais áreas do conhecimento, que são as áreas científicas. Enquanto a ciência tem um objeto muito definido, a filosofia busca a totalidade do conhecimento. Por isso que a terceira característica da filosofia é o quê? A abrangência, que é o mesmo que visão de conjunto. Fechou? Vamos lá então. Último tópico da nossa aula, reta final. Vamos tratar sobre o conhecimento científico. Depois de toda a nossa trajetória, passando por várias áreas de conhecimento, finalmente chegamos até as ciências, ok? Então, olha só. A ciência é, em si mesma, uma área devotada à construção do conhecimento. A própria etimologia, ou seja, a origem da palavra ciência, já remete a nós a ideia de conhecimento. A ciência é, desde o início, uma área devotada à busca pelo conhecimento. A palavra ciência tem origem no latim, na palavra scientia, em latim, que pode ser traduzida como conhecimento. Então, olha só, até a palavra que deu origem à ciência significa conhecimento. Sendo assim, o que caracteriza e distingue e torna diferente o conhecimento científico dos demais é uma coisa chamada método, ok? O conhecimento científico, ele necessita do método para chegar até o seu enunciado, a sua lei geral, a sua teoria. A filosofia não necessariamente precisa de método. Alguns filósofos, eles têm essa visão metódica da filosofia, mas não é uma exigência da filosofia. Na ciência é, principalmente na ciência a partir da modernidade, na ciência do século XVI, XVII até os dias de hoje. Essa ciência mais atual, ela exige método. Ela tem ali o método experimental, o método empírico, o método científico, como o caminho para a construção do saber, para a construção do conhecimento. O método científico, na ciência, cumpre a função de impedir ou reduzir ao máximo todo tipo de erro ou ambiguidade. Então, a ciência ela quer nos direcionar ao conhecimento que seja mais preciso e exato possível. Para isso existe um método, certo? Para evitar ou pelo menos reduzir a chance de erro ou ambiguidade. Professor, significa dizer que a ciência é infalível, que ela não erra nunca? Não é isso. Nenhuma área do conhecimento é infalível. Mas como a ciência tem uma preocupação com o método, ela tem uma preocupação em reduzir os erros, em reduzir as possíveis falhas na construção do seu conhecimento. O conhecimento científico possui uma pretensão de verdade. Pretende chegar até um conhecimento verdadeiro, a partir da verificação e da validação de seu método. É preciso verificar a hipótese, é preciso validar esse conhecimento através do método, para que ele tenha um caráter de verossimilhança, ou melhor, para que ele seja tido como uma verdade científica. Ok? Para a gente chegar até essa ideia de verdade científica, existe um método. E isso é ilustrado aqui nesse nosso último slide. Nós temos na ciência as hipóteses precisam ser verificadas. A partir da verificação das hipóteses é que a gente chega até as teorias científicas, até aquilo que a ciência vai tomar como conhecimento, como teoria, como enunciado ou lei geral. E com esse slide, com esse gráfico, a gente encerra mais uma aula de Sociologia aqui da plataforma Gonçalves Dias. Peço que vocês fiquem sempre atentos acompanhando a nossa programação para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas já deixo com vocês marcado um próximo encontro na próxima videoaula de Sociologia.
Então é isso, até mais, tchau, tchau.